vamos iniciar novamente esse vídeo, porque ele não estava filmando. Eu estou só com a internet 4G, espero que dê tudo certo. Nesse encontro que semana passada já não foi possível, porque às vezes quando acontece alguma coisa de imprevista na transmissão, que tem a ver com o celular, nem sempre eu sei destrinchar. Então semana passada não foi possível, mas estamos aqui hoje para esse encontro de terça-feira de manhã no canal Paz e Bem. Essa monja aqui, a monja Kokai, com vocês. Oriento a prática zen budista na comunidade Zen Vale dos Sinos, aqui na cidade de São Leopoldo. Eu tenho compartilhado com vocês textos de uma velha mestra, através desse livro, Para uma Pessoa Bonita. Uma pessoa muito bonita que escreveu, e todos os textos são muito bonitos. E a reflexão que a gente está fazendo é sobre diligência, cuidado, perseverança, né? Que em japonês quer dizer shojin, essa prática de se especializando, chegando na excelência, nem se a gente insiste como aquele pianista que quer desenvolver a mais primorosa das obras, como aquele atleta que quer sempre ir superando as suas próprias marcas. E hoje o texto fala sobre ande reto nas curvas. Como assim, né? A gente quando pensa em reta, é uma reta, né? Mas o que quer dizer essas curvas? Como que a gente anda reta, anda reto nas curvas e shojin, com determinação, com diligência, com cuidado, com perseverança? Então, eu já estava lendo esse texto semana passada, foi quando a mestra foi numa exposição de um parente dela, que é artista desde novinho, né? Ele com 24 anos foi premiado, né, por uma obra dele, que era desenhar folhas de alcachofra. Só que o traço dele foi ficando cada vez mais, né, com o passar do tempo, com o passar da prática, foi ficando cada vez mais sutil, né, e atingindo a excelência. E aqui ela fala sobre anos e anos depois, ela foi numa outra exposição desse parente e ele continuava desenhando as flores de alcachofra, os hastes, as folhas e pétalas, e a cor foi mudando de um índigo com traços carregados e fortes, como se fosse uma flor muito forte que não se abalava com nada, né? E foi se tornando uma flor mais sensível, com hastes mais finas, com cores índigo mais suaves, se harmonizando com o céu e com a terra, né? Em harmonia perfeita. Isso depois de anos e anos shojin, né? Treinando a mesma técnica e os mesmos motivos, né? E aí ela teve um encontro com o mestre dela, né? E que ela visitou logo um pouquinho antes de ir na exposição, e ele disse para ela: nem mesmo um pé de castanha que vive anos e anos e anos envelhece inutilmente. Aí ela segue escrevendo: na residência do professor Kino, provando com prazer os doces de castanha que acompanhavam o chá, contei-lhe uma história. O sacerdote responsável por nosso templo principal, que durante sua vida tinha se dedicado ao magistério, todos os outonos recebia de presente alguns docinhos de castanha, enviados por antigo aluno seu, que era filho do proprietário de uma loja de doces da cidade de Nakatsugawa. O rapaz dizia que, como os doces eram produzidos com castanhas de uma árvore centenária que crescia no seu jardim,
Seu sabor era muito diferente daqueles produzidos com castanhas de árvores mais jovens. Por esse motivo, queria que seu mestre pudesse prová-lo sempre. Quando terminei de contar essa história, que para mim era uma história sem muita importância, o mestre Quino, em um tom muito sério, disse emocionado: nem mesmo uma árvore de castanha envelhece inutilmente. Sua observação me pegou de surpresa. Fui profundamente tocada por essas palavras e, refletindo sobre a história que eu mesmo tinha contado, apreciei então o comentário do mestre. Assim, quanto mais tarde vi o belo prato com as flores de cardo expostas na mostra, nessa exposição, lembrei-me de nossa conversa sobre as árvores de castanha. A obra de arte, que expressava o esforço de anos e anos de trabalho, cativou meu coração com as suas flores extremamente harmoniosas. Até hoje, quase 10 anos depois, o mesmo artista continua a pintar flores de cardo, de alcachofra. O mestre Ken Sakuma, por sua vez, também fez mais de 50 mil quadros de um menino rezando com as mãos juntas. E ainda continua pintando o mesmo tema na vila de Fushimi, em Kyoto. Tenho a impressão de que ambos os artistas, Sakuma e o ceramista, com força e inocência expressam plenamente as palavras do mestre Dogen. A verdadeira diligência é pura e vai sempre para a frente, nunca para trás. Ou seja, segue o caminho do não retorno, como o rio, que vai indo, indo, indo e vai desaguar lá no oceano. Ele não volta para trás. Assim é a nossa vida, a nossa existência, não volta para trás. E assim também é Shojin, a prática de seguir, aperfeiçoando, aperfeiçoando, até que você e aquilo que você está aprendendo ou desenvolvendo se torne uno, se torne um só. Quando não há mais separação. Isso é libertador. Continuamente não significa sem parar. Olha que interessante. Quando guiamos um carro, por exemplo, e percorremos a estrada da vida, não podemos esperar que os semáforos estejam todos verdes. Interessante, né? Às vezes acontece de termos que parar no semáforo vermelho da doença. E se por algum motivo as coisas não saem como queremos, frequentemente nos deprimimos e renunciamos aos nossos esforços. Mas não deveríamos nos render tão facilmente. O ensinamento diz que não temos que avançar rigidamente em linha reta, passando por cima de qualquer obstáculo. Na vida, caminhar parando, recuando e tomando alguns desvios cria momentos muito mais agradáveis e nos torna mais fortes para continuar a avançar. É assim que devemos ir em frente, prontos para parar ou recuar, continuando a caminhar. Isso é Shojin, a prática da constância, do vigor da continuidade. Isso não quer dizer linha reta, a gente desenvolve meios hábeis e sensibilidade para avaliar o ritmo, a direção, a velocidade. Não é assim que a gente faz quando dirige um carro, a gente avalia, né, a velocidade, com que velocidade a gente vai entrar numa curva, né, como que a gente vai frear, se é de soco ou é devagarinho. Né? Em seu último ano de vida, o mestre Zen Genshu Watanabe chamou um dia à sua cabeceira um discípulo que tinha entrado há pouco tempo no templo e lhe perguntou: como se pode subir em linha reta uma montanha cheia de curvas? Como se pode subir uma montanha em linha reta, mas essa montanha é cheia de curvas?
O jovem aluno disse que não sabia, ao que o mestre respondeu, subindo em linha reta, dobrando a cada curva. Quando ouvimos que devemos caminhar sempre em linha reta, pensamos superficialmente que temos mesmo que atravessar montanhas, colinas, rios e mares em linha reta. Esteja o semáforo verde ou amarelo, comportamo-nos como uma mula com viseira, que não olha para a direita ou para a esquerda e não considera as curvas ou qualquer outra direção. Mas, na verdade, não é isso que diz o ensinamento. Nós podemos andar em linha reta nas curvas, seguindo as curvas. São palavras profundas. Bonitinho, né? Muito bem. É assim na nossa vida. A gente vai querer impor o nosso ritmo, seguir em linha reta, a gente corre o risco de sair arrastando tudo que vem pela frente, né? E aí nisso vai ter algum estrago, a gente vai trombar com alguma coisa, mais cedo ou mais tarde algo vai nos parar. Então essa ideia do caminhar reto em as curvas, fala de harmonia, de sensibilidade, de meios hábeis, né? E né, é mais ou menos o exemplo que ela trouxe da pintura. Ele vai desenvolvendo a técnica até desenvolver a excelência. Assim como nós, quando né, desenvolvemos a sensibilidade de sermos como o que se fala o bambu, né? Ele não quebra, ele se verga, mas não quebra, porque ele segue, ele não coloca obstáculo à força, ele deixa com que a força o leve para lá ou para cá, em harmonia, né? Em harmonia até com as tempestades, né? Até com os relâmpagos, em harmonia até quando, como aconteceu comigo agora no sábado, eu estava numa reunião, né, e a princípio eu pensei, não, todas as janelas estão fechadas, tinha chuva e ventania, né? E um tempo depois eu levanto e vou para uma das peças da casa, a porta está fechada e não é que a janela não estava trancada e o vento abriu e escancarou e choveu o que podia para dentro dessa peça da casa, deu uma lâmina de água, né? Anos atrás eu ia ficar desesperada, né? E isso fazia com que eu me debateria, né? E uma das coisas que a gente vai desenvolvendo, e isso o Zazen milagrosamente faz, não sei explicar anatômica e fisiologicamente o que acontece, mas que acontece, alguma coisa acontece. Isso é muito, nas horas do desafio aí eu consigo avaliar a profundeza e a sutileza que é o Zazen. Porque esses elementos surpresas da vida que de repente vem, tu tá em linha reta, mas ele vai te colocar um obstáculo, quero ver tu passar por aqui em linha reta, quero ver que desvio que tu vai ter que fazer, né? Às vezes não é desvio nenhum, é só parar, observar o que aconteceu, nada vai fazer com que essa seja uma realidade diferente, e aí aos poucos vai se encaminhando o que tem que fazer. Tirar tapete, recolher a água, secar, dar uns prejuízos, porque é laminado, ficou tudo meio desembeiçado, mas ok, depois se joga o tapete por cima, o tapete aproveitou, levou um banho, né? E assim é. O tapete também teve que viver a experiência dele. O laminado também teve que viver a experiência nessa existência. A chuva veio porque estava muito calor, molhou todas as plantinhas, né? Tantos seres agradeceram por essa chuva, né? E assim é, a nossa existência também é assim. Querendo ou não, nós temos que lidar com as curvas e a gente vai caminhar reto nas curvas da vida, da existência.
Até semana que vem, nos vemos na sequência. Uma boa semana para todos, paz e bem.